Dados do seguro DPVAT apontam que foram pagas 42 mil indenizações por mortes no trânsito em 2015. Outras 500 mil foram por invalidez em função de acidentes. O Brasil ocupa a 4ª posição mundial por mortes no trânsito, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Este é o assunto do quadro Direito em Pauta desta semana. Então, roda a vinheta. A maioria dos casos de acidente de trânsito acontecem por infrações cometidas pelos motoristas. O professor Paulo Regis está conosco. Vamos falar sobre algo que é trágico, são números no Brasil praticamente guerra, né? Mas que também acabam arrombando os cofres públicos com todos esses seguros que são pagos, essas indenizações. Sem dúvida. Boa noite, professor. Seja boa noite, bem-vindo sempre. É uma alegria hoje estarmos juntos novamente. Para tratarmos esse assunto, nós contamos hoje com a presença do Dr. Ildo Mário Chivelski. Dr. Ildo é diretor-geral do Detran RS. E também com o professor Jorge Trindade, que é professor da nossa casa, da UBRA, do campus de Canoas, professor de Psicologia Jurídica. Vamos começar, professor? Vamos então, lá. Primeiro, mais uma vez, seja bem-vindo. Dr. Ildo Chivelski, é possível afirmarmos que a falta de civilidade, questões culturais mesmo, do trânsito, do motorista no trânsito, faz parte, então, dessa cultura violenta que a gente tem? Dá para dizer que o indivíduo se transforma quando entra dentro de um automóvel? Sem dúvida nenhuma. Primeiro, uma satisfação do Detran Gaúcho participar do programa, rever os amigos, o professor Paulo Regis, também o doutor, é uma satisfação muito grande. Sem dúvida, o trânsito é algo muito sério e precisa ser tratado com essa questão, essa seriedade. E essa incivilidade no trânsito tem uma série de fatores, né? E todo o acidente ele é precedido de uma infração de trânsito, uma inobservância de uma regra elementar. E esses números, eles são elevadíssimos, né? Por falta de educação, formação, segurança, também da infraestrutura, né? Também do comportamento das pessoas. Então, não existe solução simplista para problemas complexos, mas nós, aqui no Rio Grande do Sul, estamos conseguindo reduzir esses índices de acidentalidade. Precisa fazer muito, 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 mas, sem dúvida nenhuma, precisamos mudar o comportamento das pessoas. A chave do trânsito é condutas, habilidades, atitudes, valores e éticas. Porque se nós, ao ocuparmos, né, o espaço público, né, procedemos de uma forma diferente de quando nós estamos em um outro local, no cinema, no restaurante. E por que nós não temos essa forma de proceder diferente? Pela questão daquela armadura metálica que se incorpora no condutor do veículo e ele sai por aí, né? Primeiro, desprezando o invisível, o vulnerável do trânsito, o outro, desrespeitando o ciclista, o motociclista, o condutor, e isso, sem dúvida nenhuma, é um problema de falta de educação, falta de cultura. Bom, só para lembrar, professor, antes da gente continuar Correto. a nossa conversa, você aí de casa, não importa se você é motorista, motociclista, ciclista ou pedestre, todos somos, de certa forma, você pode participar da nossa conversa a partir do WhatsApp, no 99588-2374, mande a sua pergunta, o seu comentário, 99588-2374. Diretor Ildo, o cidadão, normalmente, ele é bipolar. Ou seja, ele tem uma conduta como motorista e outra conduta como pedestre. O que nós podemos entender? Por que essa condição? Quer dizer, quando eu sou motorista, eu não respeito o pedestre e o pedestre não respeita o motorista. O senhor, como especialista em trânsito, como é que o senhor enxerga isso nas nossas cidades brasileiras? Aliás, é preciso relembrar ao nosso telespectador que nós ocupamos a 4ª posição mundial em mortes no trânsito e a 4ª posição nas Américas. Ou seja, nós estamos numa posição muito prejudicada. Nós temos a 4ª posição em mortes
no trânsito? O ano passado nós perdemos 1.735 gaúchos. No fatídico acidente agora do clube, né, de Santa Catarina, no deslocamento, Chapecó, nós perdemos 71. Chamou a atenção do Rio Grande, do Brasil, do mundo. E, gente, 71 pessoas perecem diariamente no trânsito, como se fosse algo normal, natural. Professor Paulo, quando a gente dirige o veículo, as pessoas se transformam. Os limites, a velocidade, a ultrapassagem, aquela questão, repito, da armadura, da inobservância de regras elementares. Enquanto que, como pedestre, ou muitas vezes como ciclista, ele tem a noção da sua vulnerabilidade, da sua invisibilidade. Há uma espécie de empoderamento de quem assume o volante. A transformação desse condutor como se ele fosse o imortal. Sim. E isso é muito sério. Então, essa questão dos limites, né? Primeiro, é uma questão, sem dúvida nenhuma, da educação, da formação, do conhecimento, saber o básico, que força é igual a massa vezes a aceleração. Por isso que eu tenho que usar o cinto de segurança no banco da frente, no banco de trás. Por isso que a criança não pode estar solta no veículo, tem que estar na cadeirinha ou afivelada com o cinto de segurança. Desculpe lhe interromper, doutor Hildo, mas esse binômio entre educação e respeito à lei, que talvez estejam embutidos, será que este é realmente o fator derradeiro na condição hoje em atribuir essa quantidade de mortes que nós temos no trânsito? A introspecção verdadeira do cumprimento da lei. As pessoas sabem que não podem ingerir bebida alcoólica, elas sabem que não podem exceder a velocidade, sabem que não podem ultrapassar nos aclives, nos declives, nas pontes, e fazem. E quando, muitas vezes, na frente dos postos da Polícia Rodoviária, né, viram anjinhos, cumprimento à lei. Então, as pessoas conhecem a legislação, sabem na noção do perigo, mas tentam. E, sem dúvida, professor, a inobservância das regras elementares, do cumprimento da lei, que é o social resolvido, provocam esta tragédia do trânsito, né? Não há dúvida disso. Nós estamos nos aproximando agora, Biggs, de um período que é crítico, que é o período de final de ano, onde cria-se uma atmosfera, nesse sentido, muito desfavorável. Com certeza. As pessoas querem chegar logo, as pessoas... Eu acrescento mais, Sim. é tão trágico que a gente todo ano recebe o Hemocentro do Rio Grande do Sul, que intensifica a sua campanha durante o período de festas, porque não é brincadeira, os estoques vão lá embaixo, tamanho, o número de acidentes. As estradas agora vão ser o local onde vão acontecer de novo grandes acidentes, as ultrapassagens temerárias. Aliás, é preciso nós lembrarmos o nosso telespectador. No Código de Trânsito, tem um dispositivo que é o de número 191, que diz assim: forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar a operação de ultrapassagem. Penalidade é multa e suspensão de dirigir veículo. E esse dispositivo, senhor telespectador, precisa ser combinado com o artigo 29, não é isso, doutor Hildo? O artigo 29, inciso 10, a linha C, dispõe: todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre, numa extensão suficiente para que a sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que vem em sentido contrário. Quantas pessoas morrem por passagens que é verdadeira imprudência, temerário? Hein, professor Jorge, o que nós podemos atribuir isso? Tem uma frase bem popular que diz isto, não é? Não ganhe um minuto e perca a sua vida em um minuto. Essa expectativa da ultrapassagem é de ganhar alguns segundos para passar na frente do outro.
E aí acontece o evento. Professor Jorge, tem uma pergunta para o senhor especificamente na área da psicologia mesmo. Por que é tão importante? Agora há pouco a gente teve um endurecimento nas multas, né? As multas aumentaram o valor, a punição também. E aí eu fico pensando, a vida nessa história toda, sabe, burlar um pardal, reduz na hora do pardal, mas passa o pardal, acelera de novo. É um pouco da lógica da nossa sociedade. Transgressão, né? Sim, mas essa lógica do capital, do dinheiro, parece que é só isso que importa, é o bolso. Mas eu não tenho dúvida que isso está relacionado à educação. E posso trazer um exemplo bem simples. Nós estamos aqui a 100 quilômetros de Porto Alegre, tem a cidade de Gramado. Sim. Em Gramado, quando um pedestre faz menção de colocar o pé na calçada, o veículo para. E o veículo é de Porto Alegre. Só que ele para ali, mas não para aqui em Porto Alegre, lá é em Canoas. Porque para em Gramado, mas não para em Porto Alegre. O mesmo motorista que é sensível ao pedestre que vai atravessar, o mesmo motorista, quando está aqui em Porto Alegre, ele não tem a mínima consideração pelo pedestre. Doutor Hildo, e o farol aceso? Professor, essa questão do farol, os países do primeiro mundo, né, já resolveram isso há mais de 24 anos. Mantendo aceso os faróis. Durante o dia. Desculpa interromper, mas é importantíssimo o que o senhor está falando, doutor Hildo, porque se espalhou aí pela internet de que não era assim nos países envolvidos, verdade. que o Brasil estava na contramão. É importante a gente passar essa informação. A regra da segurança do trânsito é ver e ser visto. E o farol, e eu fico muito assim quando a gente viaja na BR, nas BRs e tal, nas rodovias como um todo, os veículos com os faróis ligados. Então, se enxerga a distância, quer dizer, isso é uma regra elementar da segurança do trânsito. Evidentemente que precisa ser ligado. Então, professor, ligar os faróis, verificar a documentação, não exceder a velocidade, cuidar com a ultrapassagem. Pneus. Não tem sentido. Pneus manter os pneus em condições de segurança. Cinto de segurança. Esquecer o maldito celular. O celular, ele distrai as pessoas. Hoje, com uma comunicação das mensagens, quer responder, esquece o celular, não responda a mensagem. Estamos a 80 km por hora, se estivermos a 80 ou a 100 km por hora, 80, por exemplo, 22,4 metros por segundo. Vai olhar a mensagem, parou o veículo da frente, quando vê, não tem saída. Então, gente, isso as pessoas sabem que não pode dirigir falando ao celular. Por que ela olha para o celular? São coisas assim, Gustavo, que é uma questão cultural, ele transcende, né? É uma questão de falta de educação. Agora, nunca se puniu tanto neste estado desde 2015. São quase 80 mil processos de suspensão e cassação de dirigir, ou seja, retirada, ultrapassou o quantitativo de pontuação, ingeriu bebida alcoólica, excedeu em mais de 50% a velocidade. Além da multa, tem o processo de suspensão de dirigir. Se ele continuar reincidindo, insistindo em descumprir a lei, a cassação do direito de dirigir. O ano passado, então, nós tivemos 79 mil, quase 80 mil, e este ano nós vamos ultrapassar. E ele tem que fazer a reciclagem. Mais de 3 milhões e 400 mil autos de infrações de trânsito. Mas isso mostra que só a infração não adianta. Precisa a educação. E educar é mais do que autuar. Mas como nós vamos manter esta população cumprindo a lei e viva, Gustavo? Sim. Eu preciso punir, ou seja, para conter, né, para restringir a velocidade. Não há dúvida que tem que punir, mas não só punir por punir e punir para arrecadar. Eu sou testemunha, por exemplo, no programa Balada Segura, nós aqui da Ubra TV e da Rádio Mix FM fizemos a cobertura do início da operação, frequentando várias blitz, inclusive fora de Porto Alegre, no litoral, bem na época do verão. E isso é importante falar. Sim. O Detran, muita gente costuma dizer, o Detran só multa, o Detran só faz isso. Não. O Detran tem um trabalho junto também com o EPTC de educação. Agora é preciso que as pessoas entendam que não é blá, 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 que não. A gente está falando de vidas. Seriedade. Seriedade. No processo do Balada Segura, sempre foi entregue um material mostrando, né, tudo que a gente já falou até agora. Questões de segurança, porque essas questões da física, mesmo que a gente aprende no colégio, devem ser lembradas nesse momento.
momento. Né? E aí a solução é a juventude. Me chamou muita atenção esse dia na saída de um restaurante, um senhor de 40 e poucos anos de idade, estava tomando um cafezinho e largou em cima do muro, né? Aí um jovem, 16, 17 anos, foi lá, pegou e largou na lixeira. Então, o trânsito é assim, né? Não se pode exceder a velocidade, não se pode cometer infrações de trânsito. E essa questão da educação, o Detran tem investido, como bem referiu o Gustavo, na questão, antes da balada segura, todo aquele trabalho com a comunidade, da não ingestão, demonstrar objetivamente que a bebida, ela reduz os reflexos e que a multa é uma consequência pelaquela inobservância. É uma consequência. Gostaríamos de multar ninguém, de não arrecadar absolutamente nada, mas que todos, no espaço público, cumprissem a regra de trânsito, as normas de trânsito. As pessoas, elas têm agressividade ao dirigir. Tá? As pessoas, elas não têm calma. Se aquele momento o fluxo é lento, ele vai sair pelo acostamento, porque ele não vai esperar a sua vez. Agora, isso é um problema cultural, né, doutor Jorge? É um problema cultural e é um problema psicológico. É o levar vantagem. Exatamente isso. Agora, também outro fato relatado pela uma pessoa que tinha deficiência, então foi idoso também, de estacionar no seu local, que a legislação preserva, e muitas vezes outros condutores ocupam aquele espaço, né? E também numa queixa, era um taxista em Porto Alegre, que estacionou, ele foi solicitado, olha, chegou a senhoras, olha, eu quero estacionar. E assim, não, mas então me prova que você tem essa deficiência. Aí ela desceu com a perna de trás. Então isso, gente, evidentemente nos países do primeiro mundo... Isso é bom senso. Não existe. O estacionamento é de A, é de B, é de B. Quer dizer, esse partilhar do espaço público, esse respeitar o outro, o ciclista, quantos ciclistas irão perecer, morrer por falta da ciclovia, da ciclofaixa? Tem que esperar a sua vez. Se eu estou numa fila, eu tenho que esperar a minha vez. Bom, temos uma provocação aqui, é a Maria de Nova Petrópolis. Bom, é a opinião da Maria, tá? E a gente vai colocar em discussão. Sobre o farol ligado. Não é, diz a Maria. Farol ligado durante o dia é nos países nórdicos. Na Alemanha e nem na Inglaterra e em outros países não se usa, né, o farol ligado. Nos nórdicos se entende por causa do clima. No Brasil, que tem todo esse sol todo dia e muitos dias do ano, não é a mesma coisa. Essa é a opinião da Maria de Nova Petrópolis. Eu respeito a opinião da Maria, mas Maria, nós temos estudos técnicos, inclusive no site do Detran, eu gostaria até de convidar para você acessar o site do Detran, tem um artigo da Minha Lavra também, e num périplo que a gente fez na Espanha, Alemanha, França, exatamente a gente coletou esses dados, né? Então, aqui no Brasil, nós precisamos, independentemente do clima, do sol, e a regra, eu repito, da direção defensiva, uma regra elementar, sermos vistos, né? E que as outras pessoas, né, também que eu tenha essa visibilidade. E, pela tecnologia, nós precisamos andar com os faróis ligados para evitar a acidentalidade. Evidentemente que existe uma série de regras para reduzir a acidentalidade, né? A questão da formação dos condutores, a formação adequada, desimporta... Posso entrar nessa questão, por favor, doutor Hildo? O Luiz de Porto Alegre, muito se fala em educação no trânsito, mas o aprendizado é suficiente na autoescola? Ela não deveria fazer parte do ensino escolar? Isso, na opinião do doutor Hildo? Bom, a questão das escolas, sem dúvida nenhuma, né, que teria que ter a matéria trânsito, ou, como diz o próprio MEC, ela fala na transversalidade, seja na matemática, na física, estudar a questão da velocidade, a questão da força, enfim. Precisaria, sim, ter uma formação melhor na sua formação, vamos dizer assim, rotinizada. Desde a educação da criança. Sim, começando do jovem, da adolescente. Na adolescência, a fila. Se todos nós respeitássemos a fila, ninguém estava pelo acostamento, achando que tem mais direito do que o outro.
Agora, o problema não é só andar, Bibs. O problema é andar e causar um acidente. Claro. A quem não tem nada a ver com isso. Exato. Muitas vezes a pessoa respeita as regras de trânsito e é vítima de uma outra pessoa. Agora, só para complementar essa resposta, o Centro de Formação de Condutores são escolas de ensino, 45 aulas teóricas, introdução agora dos simuladores, que é um equipamento essencial para tirar a ansiedade, doutor Jorge, dos condutores, que nos países do primeiro mundo também já foram adotados há muito tempo. Agora, efetivamente, é necessário trabalhar o estado físico e mental, o comportamento, a tranquilidade, o respeito, valores às outras pessoas. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma questão cultural. A NECA nos mandou aqui um relato, ela disse: oi, queridos do Conexão, há uns anos na Avenida Venceslau Escobar, um motorista se irritou comigo porque não pude deixá-lo ultrapassar. Depois havia um trânsito muito movimentado nas laterais e ele ficou furioso e me seguiu até a Praia de Belas e no sinal desceu de sua caminhonete e veio até o meu carro e tentou empurrar me dizendo absurdos. Depois, quando abriu o sinal, jogava seu carro contra o meu para derrubar no canteiro. Seguiu até a Santana quando eu consegui me livrar dele. Esse é o relato da NECA de Porto Alegre. E aí também vemos uma covardia, né? Aí, com mulher, o pessoal acha que pode mais, e a gente costuma ver isso, essa diferenciação entre homem e mulher no trânsito. O que é lamentável, seja homem ou seja mulher, ponto. É algo discriminatório, uma absurdidade inominável, né? E que isso deveria e poderia ser contado vou dizer assim, essa perspectiva da violência no exame psicológico. Claro. Porque se a pessoa não tem condições de dirigir e comete esse tipo de violência, ele precisa ser contido e retornar. Ou seja, lá no artigo 256 e seguintes, diz que a qualquer tempo, desde que tenha dado aso, ou seja, uma questão de violência, ele precisa ser reavaliado, né, por esse tipo de agressividade. E esses exames têm que ser cada vez mais severos, porque a pessoa que é violenta e extravasa a sua violência no trânsito, ela não reúne competências para dirigir, para sentar na direção. Há uma e frase, pegar um professor Jorge, que é muito comum, que a sociedade repete: o carro é uma arma. É uma arma. Tá. É uma arma. É verdade. Os tribunais têm se posicionado em relação a esse assunto. Não há complacência, não. Verdade. O indivíduo que está atrás do volante, ele está conduzindo uma arma. E essa arma pode ser muito violenta, porque pode dizimar uma família. Verdade. Que muitas vezes não tem nada, não fez nada, absolutamente nada para estar envolvido naquele assunto. O direito de dirigir, ele vem acompanhado de uma responsabilidade muito grande. Então, esse direito que todos temos de dirigir, ele exige competências. Claro. E se não temos estas competências, essas expertises, nós não temos esse direito e é um dever, inclusive, sair do trânsito, se for o caso. Exatamente. Eu vou só trazer mais uma participação que eu achei muito interessante. Agora, voltando no caso dos faróis, às vezes eu dou minha opinião aqui, às vezes eu pergunto, às vezes eu dou minha opinião. Mas como está todo mundo falando e dando sua opinião hoje aqui, eu vou me alinhar com a do Cassiano, diferente, respeito a opinião da Maria, um grande beijo para ela e obrigado pela audiência lá em Nova Petrópolis. O Cassiano lá em Campo Bom, ele diz o seguinte: boa noite, na minha opinião eu concordo que tem que usar o farol ligado nas ruas, pois facilita muito para o motorista visualizar. Né? E aí, onde eu quero chegar é o seguinte: atrapalha o farol ligado? Vamos parar e pensar. Ele atrapalha você conduzindo durante o dia? Ele pode ajudar de alguma forma? Ah, mas aí vai gastar a lâmpada. Gente, o valor da lâmpada não se compara. Se a gente tiver uma ferramenta que for para trazer um pouquinho mais de segurança, eu acho que vale a pena. Não sei se vocês concordam comigo. Perfeitamente, eu concordo plenamente contigo. É uma questão de visibilidade, de prevenção. Essa questão do jovem também aqui no país também, ele é diferente, né? Essa questão dos equipamentos também, eles importam, você vai gastar, vai fazer a manutenção e tal. E a tecnologia, assim como a infraestrutura das estradas, nos países do primeiro mundo, sem dúvida nenhuma, são melhores, bem mais qualificados, a sinalização, os equipamentos dos nossos veículos também têm a qualidade menor, para não dizer outro termo. Agora, esta é da responsabilidade do condutor, ou seja, de manter o seu equipamento em plena funcionalidade. Então, sem dúvida nenhuma, esse custo ele vai trazer um grande benefício para a segurança do trânsito.
Doutor Vamos para Hilton. mais um. Tem mais. Olha, impressionante, professor. Hoje Tá bombando, falou em tá trânsito. bombando. Não é assim que diz pessoal, na gíria? Tá bombando, Tá tá muito bombando. bom, porque o pessoal quer participar. O trânsito sempre chama atenção. Boa tarde. Falando em educação no trânsito, não seria efetivo ensinar as crianças, mais uma vez falando sobre o ensino fundamental. Um absurdo que ocorre na porta das escolas quando os pais param em fila dupla para deixar seus filhos, às vezes até deixando em segurança, né? Lembra a Letícia de Porto Alegre. Às vezes na frente da escola mesmo a gente não dá exemplo. O pai, atravessa fora da faixa e aí vai. O pai, muitas vezes, o vô, a avó, né, de todo aquele trabalho educativo, aquela carga pedagógica que a criança recebe na escola, muitas vezes coloca a criança no banco da frente, ou sem o cintinho de segurança. Então, isso, gente... É que não adianta falar e ter um gesto que contradiga Verdade. tudo aquilo que foi ensinado. Verdade. Então, o gesto, a postura, é Modelo. o modelo, Modelo. o Padrão. exemplo, O exemplo. é fundamental. Sem dúvida nenhuma. Doutor Hilton, nós pensamos aqui em pesquisas realizadas que entre alguns países do mundo, a Dinamarca, Suécia, Suíça, Coreia do Sul, Japão, Singapura e Áustria são os países onde existe a menor taxa de mortalidade no trânsito. Por quê? Império da lei. Lei dura. Segundo, além de um capitalismo evoluído e distributivo, uma educação de qualidade para todos. Vamos concluir para que o nosso telespectador possa ficar com essa mensagem que o Bibis vai trazer hoje para os telespectadores, que nós vamos trazer para os telespectadores, uma mensagem de final de ano. O que o senhor teria a nos dizer, doutor Hilton? Professor, eu estava num congresso internacional com o Dr. Flávio Pechansky, em Gramado, e fiz a pergunta tinha 36 delegações estrangeiras lá, de o que ocorria lá no país de origem, quando alguém dirigindo embriagado se envolvesse num acidente de trânsito, não prestasse socorro à vítima ou simplesmente ingerisse bebida alcoólica e fugisse do local. O senhor agora escapou... O Pechansky. Não do país, ele assim, eu não entendi a sua pergunta. Da Áustria. Eu não entendi a sua pergunta. Como assim? E assim, o cientista alemão e todos, até para estudar a questão do drogômetro. Então, isso efetivamente é do fiel cumprimento da lei. Existe lei, é para ser cumprida. Existe a sinalização, é para ser cumprida a sinalização. Então, nesse final do ano, onde muitas pessoas pensam que a vida, a morte, a tragédia, tudo tira férias, e nós precisamos ter respeito à vida. E como a gente vai respeitar a vida no trânsito? Se é motociclista, com roupas claras, com capacete, dirigindo pela direita, fazendo cicerone por entre os veículos. Se for motociclista, se for ciclista, na ciclovia, na ciclofaixa, se for pedestre, nas calçadas. Se for o condutor do veículo, a preparação, a praia, não vai sair do local. Então, como o Dr. Jorge falou, da questão de velocidade, e logo ali adiante no semáforo, estaremos todos juntos, ninguém ganha mais de 5, 6 ou 7 minutos para sair do ponto A para o ponto B. Isto desimporta, o que importa é a vida. Então, professor, velocidade compatível, não fazer ultrapassagem sem as condições de segurança, farol ligado, tranquilidade, não gerir bebida alcoólica, cinto de segurança para todos, tranquilidade. E quando estiver desconfortável, estiver cansado, estiver com ansiedade, vai conversar, tomar um café, para que todos nós possamos chegar lá com segurança. Nós queremos agradecer, muita honra em foi receber. Excelente, tenho absoluta certeza que o nosso telespectador recebeu hoje uma aula sobre civilidade. Exatamente. Mais do que trânsito e segurança. Civilidade. Civilidade. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. A mesmo. todos, sejam sempre bem-vindos. Quinta-feira a gente está de volta, Sem né, dúvida. professores? Vamos lá. Doutor Hilton, seja sempre bem-vindo. Muito Parabéns obrigado, pelo senhores. trabalho, que a gente possa trazer segurança no trânsito. E um recado final. Desliga o celular. Não é bota no celular. Desliga o celular quando entrar no carro.